Começando agora o programa Café com Leite aqui pela Rede Meio de Comunicação. Você que nos acompanha em todo o Brasil, a programação da Rede Meio. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia e o nosso compromisso aos domingos às 23 horas, antes de você deitar, relaxar depois de um domingo maravilhoso com sua família. Nada melhor do que ficar bem informado aqui através do nosso programa. Portanto, fica aqui o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito a você que me acompanha todos os domingos na Rede Meio de Comunicação. E o nosso compromisso é aquele de te manter sempre muito bem informado, de oferecer Muito obrigado aí por você vir aqui tomar o cafezinho comigo, motivo de alegria, uma honra, e agora a nível nacional, né? Você veio na nossa edição regional e agora estamos em todo o Brasil com muito orgulho. Seja muito bem-vindo ao programa Café com Leite mais uma vez. Leite, primeiramente, muito obrigado. Para mim é uma honra mais uma vez estar aqui no seu programa. Parabéns por seu programa e agora em nível nacional, né? Todo o Brasil. Você merece, sim. Que pra gente, quem merece é o povo. Isso. Que a gente levar informações, né, doutor Cícero, é sempre muito bom e agregar valor à vida das pessoas, né? Isso mesmo, trazer informações, né? E falar sobre Parkinson, né? Parkinson que hoje é uma doença que se comenta, se conversa muito. Doutor, essa doença de Parkinson, por exemplo, ela só é acometida, eu gostaria já que o senhor definisse como o que é essa doença, mas ela é uma doença que atinge apenas as pessoas idosas? Sim, ela é uma doença que é predominantemente idoso. A grande parte do paciente portador de doença de Parkinson está acima de 60 anos. Então mas tem essa faixa etária, né? Existe, mas existe um percentual aí de 10 a 30% abaixo de 50 anos. 10 a 30% é muito alto. É muito, e quando a gente analisa que 1% da população acima de 65 anos vai ter Parkinson, é um número expressivo. 1% acima, obrigatoriamente vai ter Parkinson. Vai ter Parkinson, é a estatística mundial. No Brasil, hoje, atualmente, são mais de 200 mil portadores de doença de Parkinson e no mundo mais de 10 milhões. É uma doença e tem estudos demonstrando o aumento da incidência dessa doença. Ou seja, cada ano é como se ela aumentasse mais porque os métodos de diagnóstico estão melhores, né? Hoje tem mais acesso a um neurologista, tem mais acesso a métodos de diagnósticos. E a doença está sendo mais diagnosticada e também, de uma certa forma, melhor tratada e melhor entendida. Mas não é uma doença jovem, né? Não. A doença de Parkinson tem relatos de descrição da doença de Parkinson por Leonardo da Vinci. Em 1450, se eu não me engano. A primeira descrição mesmo detalhada foi em 1817 por um médico inglês chamado James Parkinson, que descreveu 6 pacientes portadores de sintomas semelhantes, né? Que dentre eles tinha o tremor. E a partir daí ela passou a ser bem estudada e a neurologia moderna, com neurologistas franceses, passaram a estudar melhor a doença e tratar de uma forma mais assertiva. Mas é uma doença já descrita de muito tempo. No Egito já tinha alguns descritos semelhantes. E o que é essa doença, doutor? Ela é uma doença degenerativa, uma doença progressiva, que a base dela, na verdade, é uma deficiência na produção de dopamina, numa área cerebral chamada substância negra. O cérebro deixa de produzir a dopamina e isso interfere na coordenação e na execução dos movimentos. E o paciente, ao longo do tempo, passa a desenvolver alterações dos movimentos, predominantemente tremores, rigidez e lentidão para realizar as atividades. Ele perde essa coordenação, é isso? Perde. Dessa movimentação. Gradativamente ele vai perdendo essa capacidade de coordenação
E a gente pensa sempre no tremor, né? Sempre no Parkinson imagina o tremor, mas que não é o sintoma que mais incapacita. A lentidão, a rigidez são os sintomas que na grande parte das vezes são o que mais dificultam o dia a dia do paciente. O tremor também, mas a gente sempre tem que lembrar que essa lentidão, os passinhos mais curtos, rigidez no corpo, muitas vezes pode ser o início da doença de Parkinson. Quer dizer que pode não ter nada, mas essa lentidão na passada, por exemplo, aquela pessoa que anda ali muitas vezes com dificuldade de dar a passada, pode ser. E isso pode ser o início da doença. E hoje já se fala até em sintomas pré-motores. A gente tem trabalhos mostrando que 70% a 90% dos pacientes que desenvolvem doença de Parkinson, em algum grau antes de desenvolver a doença, passam a ter outros sintomas que são em comum com os portadores de Parkinson, por exemplo, como perda do olfato, a hiposmia, como também sim, como distúrbios do sono, como perda de peso, pode acontecer, distúrbios psiquiátricos, depressão. Então, algumas vezes, isso são estudos que indicam que existem sintomas pré-instalação da doença que estão presentes nos portadores de Parkinson, que devem ser observados com cuidado. Doutor, com o advento, quando o senhor falou lá, por volta de 1817, né? Isso. Que é doutor Parkinson, é isso? Isso. Que atendeu 6 pacientes, né? Isso, 6 pacientes inicialmente. Bom, de lá para cá houve uma evolução significativa nas formas de conhecer um pouco mais essa doença, eu imagino, não é isso que tem acontecido? Isso é bom para cuidar das pessoas e designar de certa forma, ou seja, determinar que isso é Parkinson, que isso é doença A, B ou C, não é isso? Exato, para se conseguir um diagnóstico, a gente tem que entender como aquela doença se origina, né? Para eu entender a origem daquela doença, o tratamento, eu tenho que saber por que ela se origina. Para eu tratar o Parkinson, eu tenho que entender que falta uma substância no cérebro, que é a dopamina. Então, se falta essa substância, eu tenho que dar essa substância para o cérebro. A grande questão no passado é que não se conseguia atingir o cérebro com a dopamina de forma adequada. E hoje, com os medicamentos, com a evolução farmacológica, se consegue dar precursores da dopamina a nível cerebral e aumentar os níveis de dopamina e equilibrar todo aquele circuito de coordenação que é muito complexo. Não é um circuito simples, envolve muitas áreas do cérebro. E aquele circuito ali, equilibrado, o paciente volta a ter coordenação de novo, volta a ter passos normais, volta a diminuir o tremor, a ter mais agilidade para as coisas do dia a dia, cair menos. Uma das grandes complicações do portador de doença de Parkinson são as quedas, a instabilidade na marcha. Até porque uma pessoa com mais de 60 anos já, que são os tendentes, né, os maiores tendentes, já está fragilizado por si só, né? Exato. Exatamente. E acometido do Parkinson, aí é que a probabilidade aumenta, né? Exatamente. E hoje, à luz assim, da neurologia atual, um portador de doença de Parkinson ele consegue ter um período bem mais prolongado do que era no passado de uma vida normal. Então, com o advento de medicações novas, de cirurgias para a doença de Parkinson, de tratamentos mais modernos, esses pacientes que tinham uma vida extremamente comprometida lá atrás, eles conseguem prolongar a vida ativa devido a esses tratamentos e o entendimento da doença. A gente tem que entender bem o cérebro para poder tratar as doenças cerebrais. E eu até aqui, você falando aí, doutor Jovem, e eu aqui me reportando na minha memória que a dopamina no cérebro. Isso. E o impacto nas pernas, o impacto nos membros inferiores e superiores. Exatamente. É o comando. É o comando. Então, para você executar um movimento, você tem que gerar esse movimento a nível cerebral. E quando você gera um movimento, esse mesmo movimento ele é modulado pelo cérebro. Ele é equilibrado, ele é organizado pelo cérebro. Senão eu poderia pegar esse copo aqui e não alcançar ele. Eu poderia ultrapassar ou pegar anteriormente, antes de chegar no copo. É quem vai... Essa modulação para eu atingir o alvo, para eu atingir o movimento coordenado, é todo feito pelo cérebro e a dopamina e outros transmissores participam. Eles são modulados por áreas cerebrais específicas, como cerebelo, núcleos da base. Essa modulação é onde ela está prejudicada. A força no portador de doença de Parkinson ela está preservada.
O paciente tem força, mas ele não consegue coordenar aquela força. Por isso que ocorre o tremor, que ocorre a lentidão, não tem a agilidade, embora que muitos reflexos ainda existam. E engraçado que eu vejo alguns tremores, assim, algumas pessoas com alguns tremores, e a gente percebe que não é, ele não quer fazer aquilo. Exato. E digamos assim, o braço, no exemplo, você conheceu o poeta Pedro Bandeira? Sim, conheci. Pedro Bandeira, eu tive a honra de tê-lo aqui no programa, e ele tinha, eu acho que ele tinha Parkinson, né? Porque e eu fui oferecer o café, ele disse, não, eu quero café na xícara. Rapaz, era impressionante como ele trazia, eu consegui uma caneca maior, exatamente para evitar ele se queimar, né, e quente ali, mas ele pegou ali aquela caneca e ele trouxe para cá, rapaz, mas era impressionante, e para ele, eu percebia que ele estava agindo corretamente, sabe, trazendo aqui mas a mão dizia, mandava, o comando era outro. Exatamente, né? O movimento existe, só que o controle daquele movimento é perdido, né? E aí você levanta uma questão bem interessante. Quando é que esse tremor é Parkinson? Quando isso é o grande... E não necessariamente é Parkinson? Não, nem todo tremor é Parkinson. Na verdade, a maioria dos tremores não tem relação com Parkinson. Não tem? Não tem. Então, existem tremores relacionados à questão familiar, que é o tremor essencial. São tremores que existem em ação, em determinadas atitudes. Existe o tremor fisiológico. Se você faz um teste aqui muscular, com eletroneuromiografia ou com qualquer outro tipo de exame mais detalhado da motricidade, você vai ver que todos nós temos um certo grau de tremor. Alguns mais visíveis, outros não. Isso é um tremor fisiológico, ele é existente. Ele já existe. Já existe. Em algumas pessoas esse tremor ele é aumentado, por alguma razão. Seja por um distúrbio de tireoide, seja por um consumo excessivo de cafeína, seja por insônia, por ansiedade, por medicações. E esses tremores, de uma maneira geral, eles são de ação. São tremores que aparecem no movimento. Ou seja, eu vou pegar uma xícara, eu tremo. Eu vou pegar uma caneta, eu vou tremer. Mas o Parkinson, o tremor é em repouso. Ou seja, o paciente... Em repouso. Ele está com o braço parado e apresenta o tremor. Quando ele executa o movimento, o tremor tende a diminuir. Olha só, era é. para ser Piorar. maior, né? Era para ser em pior. fases avançadas, não. Aí é tanto de ação quanto de repouso, ele aparece da mesma forma. Mas, no grosso modo, no início da doença, é um tremor em repouso. O paciente só é visível o tremor quando ele está com o braço parado. Quando ele vai executar um movimento com o braço, ele para de tremer. Então, esse é um ponto-chave que faz a gente atentar um pouco para o tremor parkinsoniano. E para complicar ainda mais um pouquinho o diagnóstico, existem alguns remédios que geram o tremor parkinsoniano. Ou seja, eu vou dar um exemplo bem comum, remédios para tontura. Tem pacientes idosos que tomam remédio para tontura há 6 meses, há 1 ano. E eles chegam no consultório com síndrome parkinsoniana, ou seja, com sintomas do Parkinson. E foi o remédio. Quando a gente analisa e pergunta qual a medicação que o senhor está usando, eu estou tomando tal remédio para tontura há 1 ano, há 6 meses. Opa, vamos parar. Vamos parar essa medicação e observar, porque pode ser que não seja um Parkinson verdadeiro. Pode ser que seja um parkinsonismo secundário decorrente do uso da medicação. Para você ter um diagnóstico definitivo de Parkinson, precisa fazer uma série de exames, né, doutor? O exame primordial é o exame físico. O exame físico, com testes neurológicos, com o exame sistematizado neurológico, a gente consegue determinar se ele tenha síndrome parkinsoniana. Mas a causa, se é a doença de Parkinson, ou se é um parkinsonismo por causa de, por exemplo, um remédio, ou por uma intoxicação por remédios para acalmar, por exemplo. Existem remédios para acalmar que dão parkinsonismo, dão sintomas de Parkinson. Vários remédios. E não leva necessariamente ao Parkinson, ao Parkinson, à doença de Parkinson. Então, quando se tira essa medicação, a tendência é os sintomas desaparecerem. A tendência é essa. Algumas vezes a gente tem que usar remédio para bloquear o efeito. Mas o exame físico, uma história bem colhida, ela é a base de todo o diagnóstico. A anamnese começa tudo por lá, né, doutor? Eu acho que ali é essencial para o profissional de saúde captar a mensagem e conhecer o paciente. Isso, né? Leite. E isso está sendo perdido. Isso está sendo perdido porque hoje tudo é muito rápido,
né? Uma avaliação, em alguns momentos, não tem como evitar, nós temos que avaliar o paciente de forma sistemática, cuidadosa, fazer o exame neurológico como deve ser feito. Um exame neurológico bem feito, ele demanda 40 minutos. Só o exame neurológico. Só o exame. Né? Sem a anamnese, sem a conversa. Só o exame. Se a gente não colhe os dados do paciente de forma correta, como é que eu vou saber que ele está usando um remédio para tontura há 6 meses? Como é que eu vou saber se na família dele tem alguém com doença de Parkinson? Como é que eu vou saber se ele usa, por exemplo, um Aldol para psicose? Então, são coisas que eu tenho que ter bastante atenção e cuidado, não só para o Parkinson, mas para todas as outras gamas de doenças neurológicas. E diga-se de passagem que são pessoas com a idade já um pouco avançada e precisa ter mais carinho e acolhimento, muito cuidado, né? Muito cuidado, porque não só existe o Parkinson, né? São pacientes que têm outras doenças associadas, muitas vezes diabetes, hipertensão, já foram sequelados de uma outra doença, de um AVC. E tudo isso faz parte, se soma, né? Se soma demais. E ao mesmo tempo existem, nós fizemos uma cirurgia há uns 3 meses atrás, um paciente mais jovem, ele não tinha 55 anos. E eu precisei extrair tudo do paciente para descartar outras possibilidades, porque se fosse um Parkinson falso, vamos dizer assim, um parkinsonismo por um remédio ou por um distúrbio hormonal, que seja, aí a cirurgia para ele não estaria indicada. Então, 2, 3 avaliações para a gente chegar e ter a certeza que o remédio não está surtindo efeito mais e que ele pode ser beneficiado por um tratamento cirúrgico, como ele foi. Hoje ele consegue deambular, consegue andar, ter uma vida mais normal possível que ele não estava tendo há algum tempo atrás. Que bom, doutor, que bom. Doença de Parkinson é o tema de hoje do programa Café com Leite, aqui na Rede Meio de Comunicação. E o meu convidado é o médico neurocirurgião, doutor Cícero Job. Aqui agora eu vou oferecer um cafezinho. Produção não pode falhar, não é, produção? Produção, obrigado aí pelo cafezinho aí, doutor Cícero. Vamos provar esse cafezinho com leite, para ver se está a contento, por favor. Obrigado, Luiz. Gente, conhecer sobre doenças é sempre muito bom. A prevenção sempre é a melhor forma de nos cuidarmos, né? E evitar. E conhecer um pouco sobre a doença de Parkinson, hoje no programa, nada mais do que construtivo e educativo para aqueles que nos acompanham. Você em todo o Brasil, pelas afiliadas da Rede Meio de Comunicação, muito obrigado pelo carinho. Nós voltaremos em instantes com mais informações com o Dr. Cícero Job. Bloco do programa Café com Leite, aqui mandando um abraço a todos que nos acompanham em todo o Brasil. Olha, de norte a sul, aqueles que acompanham o programa Café com Leite é motivo de muita alegria. Eu fico muito feliz em levar informações do interior do Ceará. Agora eu vou pedir permissão ao meu convidado, o médico neurocirurgião, Dr. Cícero Job, para conversar com você e dizer que nós aqui no Ceará nós temos é uma cidade maravilhosa, é a terra do Padre Cícero, né? Vem conhecer, vem para cá, gente. Olha, pesquisa isso. Eu não conheço e tal, não ouvi falar no Padre Cícero. Eu digo, eu acho que você deve ser de fora do país, porque é impossível um brasileiro não conhecer a história do Padre Cícero Romão Batista. Então você vem aqui conhecer o Cariri, vem conhecer a nossa região. Nós temos vários tipos de turismo, não somente o religioso. Você pode conhecer muita coisa bonita. Inclusive, olha, a nossa revista traz para você aqui esse teleférico, esse bondinho aqui. Esse bondinho aqui, me ligaram outro dia do Rio de Janeiro, disse que não, porque eu disse aqui em um programa que esse aqui é melhor, mais confortável e mais bonito do que o do Rio de Janeiro, que inclusive eu conheço. E me ligaram dizendo que eu mentia e etc e tal. Não, gente, olha, eu coloquei na capa do Café com Leite em Revista.
e venha conhecer que aqui é confortável, é maravilhoso, é lindo, é bonito. Gente, e aqui você sobe e vai conhecer o Padre Cícero lá na Serra. Coisa mais linda. Vem pra cá, não é o Pão de Açúcar, mas é o pão do Padre Cícero. Mas voltando aqui para a revista, gente, eu queria dizer para você que essa revista faça de cabeceira, faça ela uma revista de cabeceira, porque aqui nós temos muitas informações, inclusive de saúde, né? Nós temos educação, cultura, empreendedorismo e muito mais. Manda uma mensagem aí para nossa produção e nossa produção vai enviar para você gratuitamente, tá? A 8ª edição do Café com Leite em Revista. Esta daqui é do Dr. Cícero Job, porque a sua está com a nossa produção, tá bom? Agora, já que você pensa em vir para o Cariri, interior do Ceará, região sul do Ceará, Juazeiro do Norte, se hospede num lugar confortável, Hotel Café com Leite, gente. Olha, o Hotel Café com Leite é um ambiente confortável, com camas super confortáveis para você, climatizado, tá? Com Wi-Fi, estacionamento, um atendimento personalizado, tá? Um café da manhã que você não perde por esperar. Tá? Então vem para cá, vem conhecer o Hotel Café com Leite, aí você se hospeda no Hotel Café com Leite, vai dar uma voltinha no bondezinho, vai conhecer o Padre Cícero, vai conhecer a nossa Chapada do Araripe, vai conhecer as nossas fontes naturais que nós temos aqui na região, e o Hotel Café com Leite vai te dar o conforto para quando você retornar já um pouco cansado, você descansar bem e não ter o Parkinson, que é o assunto que nós estamos falando aí. É só vir, Hotel Café com Leite. Nos consulte e faça já a sua reserva através das redes sociais do Hotel Café com Leite, porque é a sua casa fora de casa. Dr. Cícero Job. Dr. Cícero, uma das coisas que me preocupou também é essa questão dos fatores de risco, né? Porque o senhor falou lá no bloco anterior que a tendência, não necessariamente 100%, mas a tendência era aquelas pessoas já com idade superior a 65 anos, né? E que ela é oriunda lá da carência, da ausência de dopamina, não é isso? Exatamente. A dopamina no cérebro. Uhum. Esses problemas cerebrais, necessariamente, quais são os fatores de risco? Só seria esse, no caso? Não, assim, de uma maneira geral, a saúde cerebral, quando a gente pensa no cérebro como um todo, assim, não só para a doença de Parkinson, mas de uma maneira geral, existem inúmeros fatores, né, que protegem e que danificam o cérebro, né? Fatores protetores e fatores de risco para determinadas doenças. De uma maneira geral, tudo que é bom para o cérebro, eu creio que a boa parte da população já tem um certo entendimento, né? Então, uma boa noite de sono, a atividade física, o sedentarismo ele é muito prejudicial para o cérebro, muito prejudicial. Como a atividade física, ela aumenta os fatores no cérebro de proteção. De proteção, de proteção neuronal. Então, quando a pessoa pratica uma atividade física, tem estudos mostrando que aumentam esses fatores de proteção. Uma coisa está tão em ascensão nessa questão da prática do exercício, né? Exatamente. A alimentação, né? Uma alimentação saudável, né? Correta, com poucos alimentos industrializados, um consumo adequado de proteínas, né? De frutas, de verduras, pouco consumo de massa. Então, tudo isso tem sido relacionado de uma maneira geral para uma boa saúde cerebral. E esses produtos assim industrializados também, isso vem causando muitos danos, eu imagino, né, doutor? Você falou aí massa, aí me chamou a atenção, porque aquilo que eu vou usar essa palavra aí, pode me corrigir, pode me bater, viu? As coisas, a comida que é gostosa, que é bonita, a gente não pode, né? Não faz bem. Exatamente por causa do processo industrial, né? Doutor? Exato. A gente vê assim, a gente analisando o cérebro como um órgão, né? Como o coração. Então, a atividade cerebral também, a leitura, o estudo, né? Praticar a leitura de assuntos diferentes diariamente, isso também protege de uma certa forma o cérebro. Está exercitando o cérebro. Está exercitando o cérebro, isso em relação de uma visão geral do cérebro. Quando a gente isola aqui o Parkinson, quando a gente pensa no Parkinson, os fatores de risco que não dá para modificar, a gente não consegue modificar a idade, né? Então a idade é um fator de risco muito forte para o Parkinson. Então é uma doença mais prevalente na quase totalidade em pacientes acima de 60 anos de idade. Né? O sexo masculino, homens têm mais chance de ter doença de Parkinson. Então é um outro fator de risco. Ocorre em mulheres também, mas ela é mais frequente em homens.
é a genética. Quando se tem parentes de primeiro grau portadores de doença de Parkinson, se acredita de ter realmente um fator de risco genético envolvido. Então, tem fatores que nós não conseguimos modificar e tem outros fatores que vêm sendo descobertos ao longo do tempo, né? Como exposição a metais pesados, né? Um ar poluído, uma água poluída, alimentos contaminados, né? Chumbo, alumínio, mercúrio. Isso também tem sido implicado em alguns estudos com o aparecimento da doença. Bom, já que nós temos esses fatores de risco advindo, inclusive na genética, né, que é possível enxergar alguém que teve na minha família, né? Isso. Então, eu tenho como me prevenir, doutor? Como prevenir totalmente a gente ainda não tem. Não tem como. Os estudos não mostram. Agora, se você tem pessoas na família com doenças degenerativas cerebrais, eu vou dar um exemplo do Alzheimer, do Parkinson. Você tem que evitar fatores de risco adicionais para aquelas doenças, né? Então tem que proteger o órgão cerebral. Então vamos aos fatores de proteção, né? De proteção, que aí vem uma boa noite de sono, uma alimentação saudável, atividades físicas, atividades mentais, isso de um cérebro de uma maneira geral. E para o Parkinson aí vem evitar a exposição também a esses ambientes muito poluídos, os trabalhadores também usar máscaras adequadas, pacientes que se expõem a pesticidas também é um outro fator também que pode contribuir para o aparecimento, mas eu vou lhe dizer, a grande parte dos portadores de Parkinson não se é identificado o fator de risco primordial. É uma soma de fatores. E a base de tudo tem a genética. E muito cuidado quando se for detectado impacto, né, doutor? Não vamos, digamos assim, acusar. Não é acusar, o senhor vai me corrigindo, doutor. Sim, sim. Digamos assim, não vamos aceitar uma afirmação de análise prévia, digamos assim, só numa anamnese, talvez assim, nesse primeiro contato, até mesmo com todo respeito ao profissional de saúde, mas não vamos aceitar fácil isso, né? Vamos estudar, né, doutor? Isso, e também muito cuidado com os tratamentos milagrosos, né? Muito cuidado. Esses tratamentos milagrosos aí que estão... Muito cuidado, às vezes prejudica muito mais do que ajuda. E ter um entendimento e uma conversa franca, clara com o paciente, que se trata de uma doença crônica, progressiva, o que o tratamento vai fazer vai ser retardar essa evolução e melhorar os sintomas. Mas ela é uma doença que hoje, na luz da medicina atual, ela não tem cura. Ela tem um controle. O Parkinson. O Parkinson. Ela tem um controle e a gente consegue dar uma qualidade de vida adequada para o paciente. Seja com um tratamento clínico, com a fisioterapia, que é fundamental, é importantíssimo, um tratamento cirúrgico em algumas ocasiões, e tratamentos mais modernos que hoje estão chegando no Brasil, como eu já vou adiantar para você, que é um tratamento por ondas sonoras, chamado ultrassom focalizada de alta frequência. Essa ultrassom de alta intensidade. Essa ultrassom, ela é como um ultrassom, e essas ondas sonoras aquecem determinadas áreas do cérebro. E isso, os estudos demonstram resultados duradouros ao longo de um ano. E isso é um tratamento novo, mais moderno, que hoje no Brasil já está disponível em alguns centros em São Paulo. Então chama HIFU o nome. Esse tratamento hoje está chegando ao Brasil e pode ser uma possibilidade para pacientes específicos, com tremor importante. Foca muito no tremor esse tratamento, né? A melhora importante do tremor. Então, de acordo com a pouca resposta aos medicamentos ou a não indicação de uma cirurgia, seria uma possibilidade esse novo tratamento. Que bom, né? Chegando cada vez mais o avanço da tecnologia para ajudar na vida das pessoas acometidas, né, doutor? Eu acho exatamente, e outras medicações vêm sendo estudadas também, né? O importante é individualizar cada situação, cada paciente, né? Eu não posso indicar um tratamento cirúrgico num paciente de 80 anos de idade, com uma demência associada, com doenças associadas. Eu não vou expor esse paciente a esse risco. Mas, ao mesmo tempo, um paciente mais jovem, sem doenças associadas, com Parkinson
que não respondeu às medicações, que não está respondendo às medicações, eu tenho que levantar essas possibilidades terapêuticas para ele. Doutor, o senhor falou que as doenças cerebrais, elas são advindas, existem uma série de fatores, né, que podem ocasionar, dentre elas, já são degenerativas, mas a genética, né? Por exemplo. Exato. Mas existem outros fatores externos, porque, só aqui fazendo um comparativo, por exemplo, uma infecção pode surgir uma ferida, um ferimento de dentro para fora, né? Sim. Uma doença qualquer pode provocar um ferimento. Tal. Mas uma penetração de uma arma branca, por exemplo, de uma arma, é de fora para dentro. Tá? E vai me causar uma doença. Sim. Né? Sim. Aí eu lhe pergunto, no caso das doenças cerebrais, pode haver, por exemplo, no caso de um acidente, uma pancada, sei lá, um próprio medicamento que eu tomei para algo, pode me ocasionar doenças cerebrais como o Parkinson, por exemplo? Quando a gente sai um pouco do Parkinson e vai para um outro ponto, doença degenerativa cerebral, que é o Alzheimer, existem fatores já mais estabelecidos, né? Como o prejuízo à memória com o consumo excessivo de alguns medicamentos, prejuízo da memória com o sedentarismo, com a falta de prática de leituras. Então, isso tudo tem como se modificar. A gente tem visto que estudos, principalmente em pessoas acima de 63 anos, estudos recentes, mostram um aumento importantíssimo de fatores de proteção neuronal do neurônio numa área cerebral relacionada à memória com a prática de atividade física de 3 a 5 vezes por semana. Olha só. Pois ela está comprovado. Uma atividade física consegue proteger a área que controla a minha memória. Ali está comprovado. Por que é que eu não posso indicar uma atividade física como parte de um tratamento? Por que é que eu não posso indicar uma leitura, um estudo? Porque são dois tipos de exercício, né? O físico, né? E o mental. E o mental, né? Isso quando a gente olha a doença da memória. Não estou chegando no Parkinson. Quando a gente olha uma doença da memória. São doenças degenerativas, mas com fatores um pouco diferentes. Certo. Né? O do Parkinson já não está tão bem estabelecido quanto pacientes portadores de Alzheimer. E esses pacientes são beneficiados mesmo quando idosos. Tem estudos que mostram que mesmo quando o paciente é idoso, que pratica uma atividade física que iniciou recentemente, a memória dele também é protegida. Então, por que é que eu vou lançar a mão só de medicação? Por que é que eu não vou lançar a mão de uma terapia ocupacional? Eu não vou lançar a mão para o Parkinson de uma fisioterapia, de uma atividade física, que eu sei que isso protege o cérebro de uma maneira geral. Vamos lançar a mão de tudo, né? Muito bem. A cada momento, a cada expressão citada aqui pelo nosso convidado, Dr. Cícero Job, se aprende cada vez mais, né? E como dito durante todo o programa, os cuidados básicos como esse da prática do exercício físico e do exercício físico mental também, né? Que ele falando aqui, eu lembro que eu gosto de palavra cruzada e eu vou saber daqui a pouquinho se é interessante, mas eu adoro, né? Isso trabalho fortemente a minha mente, né? Ler também, como ele falou aqui, detalhes como esse que ajuda demais para que a gente possa nos prevenirmos, né? E prevenir a nossa família, nossos familiares, nossos amigos. Quão bom aprender a cada expressão, a cada citação aqui feita pelo nosso convidado, o médico neurocirurgião Dr. Cícero Job, que abrilhanta o programa de hoje. Vou preparar mais um cafezinho aqui para o meu convidado, com a ajuda da minha produção, é claro. Produção, obrigado pelo cafezinho aqui com leite, sempre com leite. Doutor Cícero Job, vamos tomar um cafezinho, né? Obrigado. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre... Eu vou falar aqui doenças do cérebro, né? Se eu bem pensasse no início desse programa, eu ia dizer, doutor, vamos falar sobre as doenças cerebrais, né? Mas doença de Parkinson é uma delas. É bom porque me deixa aqui a oportunidade de trazê-lo novamente para conversar ainda
sobre outras doenças que compõem o nosso cérebro, que estão inseridas aí no nosso cérebro. Quem sabe, oportunamente, aqui no programa Café com Leite. Você que nos acompanha na rede Meio de Comunicação, obrigado pela sua audiência. Agora, não muda de canal, porque daqui a pouquinho tem mais. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, para você que nos acompanha em todo o Brasil, é do Maranhão ao Rio Grande do Sul, é do Amazonas até o Rio Grande do Norte, é o Brasil inteiro, cruzando o Brasil inteiro com as informações aqui do programa Café com Leite. Programa muito interessante, porque nós estamos conversando aqui com o médico neurocirurgião, Dr. Cícero Job, referência nacional, sediado aqui em Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, mas é um profissional que atende em todo o Brasil. Conheço pacientes que vêm aqui no Juazeiro do Norte se cuidar, né, com o Dr. Cícero Job. Isso me deixa muito feliz. Eis a razão de tê-lo aqui em nosso programa, nos proporcionando uma aula sobre o tema doença de Parkinson. Né? Isso me deixa muito feliz em levar essas informações até a você que nos acompanha em todo o Brasil. Portanto, fique ligado que aqui tem muito mais. Agora, antes, eu preciso dizer para você, criou, idealizou, pensou, escreveu, cantou, não registrou, não é sua. Quem não registra não é dono. Leite, marcas e patentes. Se você tem tudo isso e você não registrou, olha, você tem um veículo, não é registrado no departamento de trânsito, não é seu. Você tem um imóvel, não é registrado no cartório de registro de imóveis, não é seu. Você tem a posse, você não tem a propriedade. Se você tem uma empresa e não é registrada na junta comercial do seu estado, não é uma personalidade jurídica. Você não tem uma pessoa jurídica, porque ela não está registrada. Você tem uma pessoa de fato. Você não tem de direito. Se você criou uma marca, se você escreveu um livro e não registrou no Ministério da Economia, através do INPI, que é o órgão competente para fazer esse registro, não tem, não é dono. Quem não registra não é dono, lembre-se disso. E nós assinamos embaixo da empresa Leite, Marcas e Patentes, que temos marcas registradas em todo o Brasil e também na América do Sul, na Europa e nos Estados Unidos. Nós temos marcas registradas em todos os países aqui dessas regiões. Portanto, consulte as nossas redes sociais, converse com nossa equipe de profissionais e essa eu assino embaixo. Tem garantia naquilo que faz. Soluções sem fronteiras é na Leite, Marcas e Patentes. Doutor Cícero Job, doutor, uma coisa que sempre chama a atenção da questão das doenças cerebrais, em especial aqui no nosso caso o Parkinson, uma coisa que me chama a atenção é, o Parkinson me leva a outras doenças, como por exemplo, a diabetes, doenças cardíacas, né? Doenças, por exemplo, porque o AVC, se não me falha a memória, tem uma conexão do coração com o cérebro, né? Existe. Então assim, pode me levar a outras doenças do organismo ou outras doenças me trazem ao Parkinson? Isso, quando a gente vê o Parkinson isoladamente, a doença ela evolui e hoje, com o tratamento, os pacientes com Parkinson eles vivem mais. Que bom, né? E aí o cérebro ele passa a adquirir outras doenças degenerativas num percentual bem importante. Pelo envelhecimento do corpo, talvez, né? E pela própria também fisiopatologia da doença. Né? Algumas áreas cerebrais vão realmente atrofiando e ocorre o complexo demência-Parkinson, ou Parkinson-demência, que são a perda da memória em pacientes que têm a doença de Parkinson já em algum tempo. Então, um portador de doença de Parkinson, ele pode desenvolver o Alzheimer, vamos dizer assim, uma demência, com o tempo da doença. Como também existem outros sintomas não motores, não neurológicos, propriamente ditos, que estão presentes no portador de doença de Parkinson. Como, por exemplo, muito frequente a constipação intestinal. Ocasionar? Pode ocasionar, como, por exemplo, a queda de pressão, a hipotensão. Esses pacientes eles passam a desenvolver, seja por um certo efeito adverso das medicações, seja pela doença propriamente dita.
distúrbios, né, de deglutição então, também. tem que cuidar de todo o organismo, né, doutor? De todo o organismo, né? Essa relação existe também. E quando a gente pensa em outras doenças relacionadas com o Parkinson, agora o inverso. Normalmente é um efeito indireto do tratamento dessas outras doenças. Por exemplo, se eu tenho um paciente portador de uma psicose, de uma esquizofrenia, de uma ansiedade importante que esteja usando algum antipsicótico, tem vários, com doses maiores, ele pode desenvolver sintomas parecidos com Parkinson, que se chama parkinsonismo, que não é a doença de Parkinson verdadeira, que se relacionam com o uso dos remédios. Como a gente falou lá no começo também, medicações que são utilizadas para vertigem, para tontura, também, se forem usadas a longo prazo, não todas, mas uma boa parte delas, se forem usadas a longo prazo, podem trazer sintomas semelhantes do Parkinson. Sim. Até remédios para vômito também podem trazer uma síndrome extrapiramidal, que a gente chama, que são sintomas do Parkinson: rigidez, tremor, lentidão nos movimentos, e muitas vezes são tratados como Parkinson. A gente mesmo, o neurologista, pode pensar que é a doença de Parkinson, mas na anamnese começa a identificar essas outras doenças e os remédios que os pacientes usam, que podem ser os causadores da síndrome parkinsoniana. Então a gente tem esse que tratamento, levantar. necessariamente, ele tem que ser somente através de medicação? Da doença de Parkinson? Sim. Sim, inicialmente sim. Inicialmente a quase totalidade dos pacientes, nós temos que, se tiver medicações desses que eu falei, a gente tem que tirar esses remédios. Se for doença de Parkinson realmente diagnosticada, se trata com medicação. Tanto para proteção cerebral, são os medicamentos protetores, como também para as manifestações motoras. E o grande problema, Leite, que a gente vê são os efeitos motores também dos remédios. Ou seja, a longo prazo, os remédios podem trazer manifestações físicas até piores do que o próprio Parkinson. É mesmo? Sim. Existem flutuações, oscilações da coordenação relacionadas a esses remédios. Então, às vezes é muito complexo a gente conduzir um portador de Parkinson, porque a gente, em algumas ocasiões, não tem segurança se é o Parkinson ou se é a medicação que está gerando isso. Sei. E por isso que se faz necessário a variação, a mudança dos remédios, a associação com outros para se definir um diagnóstico. Um acompanhamento frequente com o profissional de saúde. Um acompanhamento frequente. A gente não pode, com um paciente portador de Parkinson, avaliá-lo a cada ano. Não, tem que ser feito testes. Existem escalas que são aplicadas no paciente, porque muitas vezes o paciente nem está percebendo que está piorando. E com a aplicação dessas escalas, desses testes, existem somas que a gente faz que vai percebendo essa piora muito antes do paciente verificar. É aí o momento de mudar o remédio, de mudar o princípio ativo. E com o tempo, esses remédios, alguns deles trazem efeitos colaterais, como eu vou lhe dar um exemplo de alucinações. Tem pacientes que usam um tipo de medicação que traz muita alucinação. E aí eu tenho que ter muito cuidado. Outros trazem piora da coordenação quando o remédio chega num pico da dose. Quando você usa o remédio que ele está no sangue, numa dose alta, ele traz efeito motor também, que aí se assemelha demais aos sintomas do Parkinson. E aí a gente fica nessa questão. Tentando equilibrar, aumenta, diminui, né? Isso. É um ato contínuo ali sempre, né? Quando os remédios perdem o efeito, ou já não estão mais trazendo aquele efeito benéfico que antes trazia, aí é onde se pensa em tratamento cirúrgico. Então já é em última hipótese, dependendo da situação, né, doutor? Também não se pode esperar tanto. Sim. Também não se pode se esperar. Chegar a uma determinada idade, como o senhor falou. Exato, os fatores de risco da própria idade, né? Aí vem cardiopatia, vem hipertensão. O paciente, em geral, usa outros remédios, como remédios que afinam o sangue, vamos dizer assim, né? São antiagregantes, anticoagulantes. Isso tudo aumenta riscos de hemorragia cerebral durante uma cirurgia dessa. Então, a gente tem que pesar muito bem o momento certo. E aí, a junção do neurologista com o neurocirurgião. É aí que tem que ter uma equipe muito boa em conjunto, trabalhando em conjunto, que é o neurocirurgião, que seria no meu caso, a conversa com o neurologista e saber, olha, até quando você chegou com os remédios, será que vale a pena a gente manter mais?
vamos indicar a cirurgia antes que demore muito tempo e a gente não tenha mais uma boa resposta ou o risco seja muito alto. Então, tem que se pesar muito bem o tempo correto. E diga-se de passagem, se tiver outras doenças degenerativas, como a diabetes ou a cardíaco, etc., precisa também ter esses profissionais perto, né? Precisa ter todo mundo em conjunto, né? E o coração, a pressão. Mas com o advento dessa doença, uma pessoa acometida dessa doença, é possível ter uma qualidade de vida tomando os cuidados, né, doutor? Sim, sim. É o que a gente quer com o tratamento, seja a medicação, seja com a implantação do estimulador cerebral, porque a cirurgia do Parkinson ela é um marca-passo. Um gerador de pulso, que 2 eletrodos são introduzidos em uma área cerebral que comanda essa produção, que tem relação com a produção de dopamina. E esse estímulo nessa área aumenta a quantidade de dopamina cerebral. Mas para esse estímulo elétrico gerar um efeito, tem que se ter dopamina. Sim. Né? Ele liberar, tem que se produzir dopamina ali, tem que se ter. Então, se eu espero demais, a cirurgia também não tem um efeito adequado. Tem um efeito adequado. O paciente já vai não ter os cuidados adequados, porque já vai ter desenvolvido uma demência também. Então, tem que se pesar muito bem ali o momento certo da indicação, da implantação desse marca-passo. Pois eu vou voltar para o início do programa. Partindo dessa linha, para eu não chegar a esse ponto, o que eu devo fazer hoje num processo preventivo para eu evitar chegar a esse ponto? Ou seja, de ter uma doença de Parkinson? Não vai ter. Não vai ter, né? Não vai ter. Você tem que... Tem fatores fortíssimos para o Parkinson que não se pode modificar. Que é a genética. A lei da vida, a genética já existe. Estou sujeito e pronto. Não. Assim, você pode, com uma vida saudável, proteger o cérebro de uma maneira geral. Adiar né? o máximo possível, né? Mas ela vai aparecer. Se você tem um fator genético presente e você se soma a todos os outros fatores, né? Idade, aquela doença vai surgir. Não necessariamente vai ser incapacitante como a gente imagina, mas diante de toda a medicina atual, se consegue ter uma qualidade de vida adequada. Mas se falar... E isso vale para o Alzheimer também. Existe algo que eu possa fazer que vai impedir de apresentar o Alzheimer, de ter o Alzheimer? Não. Não, pode retardar. Pode retardar. Como, por exemplo, levantando aqui como exemplo o Alzheimer, uma pessoa que faz atividade física de forma regular, ela pode atrasar em 10 anos a perda da memória. Olha só, é uma vida. Nós estamos falando de 10 anos, né? Isso, vários estudos demonstram isso, assim, esse efeito benéfico. Eu estou referindo ao Alzheimer. Sim. O Parkinson ainda tem muitas coisas que a gente não estabeleceu ainda, mas a saúde cerebral, de uma maneira geral, ela deve ser preservada. Se a pessoa acometida do Parkinson necessariamente terá Alzheimer, ou o inverso? Não. Não tem relação. Não, ela pode ter Alzheimer dependendo do tempo da doença. Existe um percentual alto de pacientes com Parkinson que desenvolve demência. Mas isso depende do tempo também da doença. A demência é o Alzheimer. O Alzheimer. Vamos dizer assim que é uma forma. O Alzheimer é uma forma da demência. Né? Existem várias outras demências mais agressivas que acontecem em pacientes mais jovens, mas acontece no portador de Parkinson a demência quando a doença se prolonga. Ou seja, quando se prolonga, e ainda bem que se prolonga, porque nós vamos estar dando a medicação, o paciente vai estar vivendo mais. E o Alzheimer, a demência tende a aparecer. Doutor, nossa conversa está maravilhosa, rapaz, mas eu estou chegando ao final do programa aqui, eu preciso fazer um intervalo. Vamos tomar um cafezinho aqui? Vamos sim, A gente volta logo, tá claro, bom? Claro. E você, fique ligado. Nosso intervalo é rápido, é só o tempo daquele maravilhoso cafezinho, daqui a pouquinho a gente volta. Eu já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral aqui na companhia do
Dr. Cícero Job, ele que é um profissional de saúde, é um médico, neurocirurgião aqui no interior do Ceará, na cidade de Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero. E o nome de Dr. Cícero eu vou confessar para você aqui, velho, é Cícero do Juazeiro Job. Né? Cícero do Juazeiro Job. É uma homenagem aí que ele recebeu, o que o Juazeiro recebeu o nome dele, ou vice-versa aí, mas que bom, que bom. Então, doutor, quero te agradecer aí por esse momento aí, muito oportuno, eu aprendi muito aqui, vou ter cuidado e vou me exercitar cada vez mais, fisicamente e mentalmente, para que eu possa lhe visitar apenas para tomar café, viu? Se Deus certeza, quiser, né? Com certeza, doutor, muito obrigado, foi excelente aqui nosso bate-papo e eu gostaria de lhe ver mais vezes, a nível nacional, para a gente deixar, para o senhor deixar essa mensagem espetacular para o nosso telespectador. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, Leite. Para mim é sempre uma honra estar aqui com você de novo, né? Esse já, não sei se foi o terceiro ou quarto programa. É o quarto, esse é o quarto. É o quarto. Sempre muito bom, né? É um programa muito esclarecedor. Eu estava comentando sobre suas perguntas que são muito boas e lhe parabenizar mais uma vez. Bom, muito obrigado. E suas redes sociais? Quem quiser conversar com o Dr. Cícero Job? Eu tenho uma rede social, eu nem tenho rede social, mas na verdade. A gente trabalha na Neuromed, que é uma clínica que fica aqui no centro de Juazeiro. Pronto. Então veja aí, a produção vê aí, coloca nos caracteres aí a Neuromed. Isso mesmo. Neuromed. Obrigado. Então, pois muito obrigado mais uma vez, que Deus lhe abençoe, viu? Te agradeço. Sucesso. E a você que nos acompanhou até agora em todo o Brasil, beijo carinhoso, muito obrigado pela sua audiência. Domingo, nosso compromisso, você já sabe, 23 horas, tem sempre um profissional aqui maravilhoso, com assuntos espetaculares para você. Divulgue nas suas redes sociais e acompanhe, siga aí o programa Café com Leite nas redes sociais. Beijo a todos, fiquem com Deus e que